Enquanto eu calei meu pecado, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Salmos 32, verso 3. É sabido que em casos comuns a dor que é guardada no seio se torna cada vez mais intensa. É um alívio muito grande derramar lágrimas. Dá uma vazão ao coração. Às vezes temos pena daqueles que choram, mas há uma dor profunda demais para lágrimas que é muito mais digna de compaixão. Devemos ter pena daqueles que não podem chorar. Uma tristeza seca é terrível, mas o brilho claro muitas vezes segue a chuva de lágrimas. Lágrimas são coisas esperançosas. São as gotas de orvalho da manhã que pronunciam o dia vindouro. Portanto, também é um grande consolo contar sua história a um amigo. Eu não sei se não seria um conforto falar isso para uma criança pequena, mesmo que a criança não pudesse entender você. Há algo de bom e único em contar sua tristeza e deixá-la sair. Caso contrário, é como um lago de montanha que não tem saída, no qual as chuvas descem e as torrentes correm e, finalmente, as margens são quebradas e uma inundação é causada. Deixe sua alma fluir em palavras sobre suas dores comuns. É bom para você. Uma ferida purulenta é perigosa. Muitos perderam a razão porque tinham boas razões para contar suas tristezas, mas não tinham razão suficiente para fazê-lo. Muita conversa tem muito de pecado, mas um coração cheio de agonia deve falar ou explodir. Portanto, deixe-o falar e até mesmo repetir-se, pois ao fazê-lo, ele se gastará. Como dizem os versos, a tristeza chora e gasta sua amargura em lágrimas. Meu filho da tristeza, chore a plenitude da sua dor apaixonada e que se afogue em lágrimas a amargura dos anos solitários. Devemos agora, no entanto, pensar em tristezas espirituais, e a elas se aplica a mesma regra. Quando me calei e não derramei minha tristeza quando deveria tê-la confessado, meus ossos envelheceram por causa do meu rugido, meu bramido o dia todo. Não é uma grande misericórdia para nós termos o livro dos Salmos e a vida de um homem como Davi? As biografias da maioria das pessoas hoje em dia são como os retratos de uma geração passada, quando a arte da bajulação a óleo estava no auge. Não há trapaça maior do que uma biografia moderna. Não é o homem, mas o que ele poderia ter sido se não fosse outra coisa. Eles lhe dão uma mecha do seu cabelo, ou sua peruca, ou seu casaco velho, mas raramente o homem verdadeiro. Fazem grandes volumes com um monte de cartas dele que deveriam ter sido queimadas e copiam pequenos pedaços de desenhos que ele costumava desenhar para amigos. E nem as cartas, nem os esboços deveriam ter sido publicados. Como ladrões, eles invadem o quarto de um homem e roubam suas coisas escondidas. Eles expõem aos olhos do público o que era destinado apenas à privacidade e expõem os segredos do coração e do canto da lareira do homem. Coisas que o homem nunca teria desenhado ou escrito se pensasse que elas seriam vistas pelo público, são arrastadas e trazidas à tona como coisas preciosas. E assim o são, mas bobagens preciosas. Não temos biógrafos hoje em dia. Quando Boswell morreu, o maior de todos os biógrafos morreu. E ele não estava longe de ser um tolo. Se um homem vive uma vida nobre, pode muito bem evitar morrer o máximo, porque sabe o que será dele hoje em dia, quando os escritores de suas memórias o desenterrarem e o despedaçarem. Os Salmos de Davi são o seu melhor memorial. Aí você não tem o exterior do homem, mas sua alma interior. Eles não revelam as manifestações externas do homem, mas você vê o coração do homem, o Davi interior, o Davi que gemeu e o Davi que chorou, o Davi que suspirou e o Davi que pecou, o Davi que ansiava por Deus e o Davi que foi devorado pelo zelo da casa de Deus. O homem que nasceu em pecado e gemeu por causa do pecado e ainda era o homem segundo o coração de Deus. Que maravilhosa autobiografia de uma vida maravilhosa é o livro dos Salmos.
Davi era um homem multifacetado e sua vida era como a vida de nosso Senhor a esse respeito, que parecia compreender a vida de todos os outros homens dentro de si. Não há homem, suponho, que tenha conhecido o Senhor em qualquer época, desde que Davi escreveu, que não se viu nos salmos de Davi como em um espelho e disse a si mesmo: este homem sabe tudo sobre mim. Ele esteve em todos os cômodos da minha alma, em seu porão mais baixo e em sua torre mais alta. Ele esteve comigo nos antros do meu pecado inato e nos palácios da minha comunhão com Cristo, dos quais contemplei a glória de Deus. Aqui está um homem que parece ser, não um, mas o epítome de toda a humanidade. Embora lamentemos o pecado de Davi, agradecemos a Deus que isso foi permitido, pois se ele não tivesse caído, ele não poderia nos ajudar quando estamos conscientes da transgressão. Ele não poderia ter descrito tão minuciosamente nossas dores se não tivesse sentido o mesmo. Davi viveu a esse respeito para os outros, bem como para si mesmo. Eu sou grato que Davi foi autorizado a tentar a experiência do silêncio depois do seu grande pecado, pois ele agora nos contará o que aconteceu. Quando calei o meu pecado, meus ossos envelheceram por causa do meu rugido o dia todo. Devemos aplicar isso, primeiro, como deve ser ao filho errante de Deus convencido de seu pecado. E então, em segundo lugar, devemos lembrá-lo que a mesma regra vale para o pecador desperto em quem o Espírito de Deus começou a operar um sentimento de culpa. Primeiro, pensemos no Filho de Deus. Filhos de Deus pecam. Alguns deles alegaram estar quase livres disso, mas não direi mais. Mas acho que pecaram quando falaram em uma tensão tão elevada e que não pode ser verdadeira. Os filhos de Deus pecam, pois ainda estão no corpo. Se eles estiverem em um estado de coração correto, eles lamentarão sobre isso e será o fardo de suas vidas. Ó, que eles pudessem viver sem o pecado. É isso que eles suspiram e nunca podem estar totalmente satisfeitos até que o obtenham. Eles não se desculpam dizendo e racionalizando: não posso ser perfeito, mas sentem que sua incapacidade é seu pecado. Eles consideram toda transgressão e tendência ao pecado como uma falta grave e lamentam isso dia após dia. Eles seriam santos como Cristo é santo, se pudessem. O querer está presente com eles, mas como realizar o que eles gostariam, eles não encontram. Agora, quando o Filho de Deus peca, a coisa certa a fazer é ir imediatamente e contar ao seu Pai Celestial. Tão logo estejamos conscientes do pecado, a coisa certa não é começar a raciocinar sobre o pecado, racionalizar ou esperar até que tenhamos chegado a um estado de coração adequado sobre ele, mas ir imediatamente e confessar a transgressão ao Senhor, imediatamente e ali. O pecado não chegará a nenhuma grande possessão no coração de um homem que faz isso continuamente. Deus nunca terá grandes castigos e disciplinas reservadas para aqueles que são rápidos confessores do pecado. Você sabe como é com seu filho. Houve algo quebrado, talvez por descuido, houve alguma violação de uma regra da casa, mas se ele vier e te pegar pela manga e disser: pai ou mãe, sinto muito por estar agindo errado. Ora, você sabe, enquanto você lamenta que ele tenha transgredido, você está feliz em pensar que seu coração está tão certo que, sem ser questionado, ele vem por sua própria vontade e lhe diz com tanta franqueza que ele estava errado e que foi ele e mais ninguém o responsável. Qualquer que seja a dor que você possa sentir pela culpa dele, você sente uma alegria maior na franqueza de sua confissão e na ternura de sua consciência. E você o perdoou, tenho certeza, antes que ele chegasse à metade do seu reconhecimento de coração aberto. Você sente que não pode ficar zangado com uma criança tão franca e penitente. Embora às vezes você possa ter que colocar um olhar azedo, balançar a cabeça, repreender e corrigir um pouco, ainda assim, se os olhinhos se encherem de lágrimas e a confissão se tornar ainda mais aberta e a tristeza ainda mais evidente, não é difícil tomar nos braços e dar um beijo na criança
e mandá-lo embora com: vá e não peques mais, eu te perdoei. Nosso Pai Celestial é um Pai muito mais terno do que qualquer um de nós e, portanto, se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas a nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial nos perdoará nossas ofensas. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E, portanto, ele se compadece dos filhos dos homens quando eles reconhecem suas ofensas. Não estamos mais prontos para perdoar nossos filhos do que nosso Pai Celestial está pronto para nos perdoar. Podemos ter certeza disso. E assim, se é nosso hábito, e eu confio que é, nunca permitir que a culpa recaia e fique sobre nossa consciência, mas ir tão logo que somos sensíveis a uma falha e assumi-la diante do Senhor, pedindo perdão a Ele sem culpar a mais ninguém e nem racionalizar, pedindo perdão por amor de Jesus. Não haverá grande quantidade de dano causado a nós mesmos, e a ira do Senhor não se acenderá contra nós, nem castigos severos nos acontecerão. Podemos suportar aflições agudas, porque muitas vezes são enviadas para outro propósito, nos fazer crescer, mas não teremos visitas da ira paterna. Muitas provações não são enviadas para castigos, mas como preparativos para maior utilidade. Pois todo ramo que dá fruto, ele poda, ele purifica. Evidentemente, não por causa de alguma ofensa no ramo, mas até porque o ramo é bom e dá fruto, e, portanto, é permitido o privilégio especial da faca da poda para que ele produza mais fruto. A confissão rápida e completa não impedirá as tribulações que se destinam apenas à instrução, mas evitará as provações que pretendem ser castigos severos. E isso não será pequeno benefício. Davi não orou: ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me castigues em teu ardente desagrado. Agora, às vezes acontece que os filhos de Deus, quando eles fizeram algo errado, especialmente se eles fizeram algo muito, muito errado, não vão e confessam. Quando há a maior necessidade de confissão, muitas vezes há maior atraso em fazê-la. Foi assim no caso de Davi. Ai, como ele caiu feio. Nunca é para qualquer propósito benéfico tentar desculpar o pecado de Davi. Existem certas circunstâncias atenuantes, mas ele nunca as mencionou e, portanto, não precisamos. De fato, se Davi estivesse aqui hoje e começássemos a desculpar seu pecado, ele se levantaria com lágrimas nos olhos e diria: pelo amor de Deus, não tente isso. Que meu pecado fique em toda a sua deformidade, para que o poder da misericórdia de Deus possa ser visto mais claramente ao me lavar e me tornar mais branco que a neve. Mas o coração de Davi era muito travesso. Era bom para Deus como regra. Havia um profundo amor a Deus sempre presente, mas havia se tornado coberto e incrustado com o que sempre foi o grande assédio de Davi, as fortes paixões de sua natureza impulsiva. Ele havia seguido até certo ponto o mau exemplo dos reis vizinhos ao tomar várias esposas para si, e isso alimentou em vez de refrear suas tendências naturais. E finalmente, em uma hora ruim, ele caiu em um crime da mais profunda tintura. Ele sabia que estava fazendo errado. Ele pecou contra a luz e o conhecimento, mas, infelizmente, ele não se apressou para o seu Deus e confessou o crime grave. Acho que posso ver por que ele não poderia ter ido direto do pecado para a confissão, pois o pecado impediu a confissão. O pecado cegou os olhos, embotou a consciência e entorpeceu toda a natureza espiritual de Davi. Portanto, ele não confessou imediatamente, mas certamente sentiu como se devesse assumir a culpa quando chegou a hora da oração. Não tem dúvidas de que Davi orou de certa forma, mas ele deve ter apresentado orações muito formais e mutiladas, desde que se recusou a reconhecer sua transgressão. Quando chegou a hora de Davi tocar sua harpa, talvez ele tenha feito isso e cantado um cântico ou um salmo, mas ele nunca poderia alcançar a essência do verdadeiro louvor derramando seu coração diante de Deus, enquanto o pecado imundo estava escondido em seu coração.
em seu seio. Como ele pôde? Seus salmos e suas orações eram silêncio diante de Deus, qualquer que fosse o som que ele fizesse, pois seu coração não falava e Deus não ouvia. Por mais doce que fosse o tom ou a melodia, suas canções não eram nada para o Altíssimo, pois seu coração estava em silêncio. E porque ele ficou em silêncio quando sabia que estava errado? Porque ele não foi a Deus imediatamente? Bem, foi em parte porque ele estava estupefato por seu pecado. Ele ficou fascinado, cativado e mantido em cativeiro por ele. Ó irmãos e irmãs, tomem cuidado com o olho do basilisco do pecado. É perigoso até mesmo olhar para o pecado, pois olhar leva ao desejo. Um olhar para o pecado muitas vezes leva a uma cobiça pelo pecado, o que logo amadurece na indulgência real. Nenhum homem sequer pensa em pecado sem dano. Vi uma fotografia magnífica em Roma, uma das melhores que já tinha visto, e bem no meio havia a marca do espectro de uma carroça e dos bois, repetida muitas vezes. A fotografia, como sabem, é de longa exposição. O artista tentou tirá-lo, mas o rastro permaneceu. Enquanto sua lente estava exposta para a vista, a carroça e os bois haviam atravessado a cena e eram indeléveis. Muitas vezes, na fotografia de um belo edifício, você verá a sombra de um homem que passou, representado por uma espécie de figura fantasmagórica. Em nossa alma, cada pensamento pecaminoso deixa uma marca e uma mancha que nos chama a chorar. Desculpas? Racionalizações? Não. Nada pode lidar com isso. É preciso o sangue de Cristo para lavá-lo. Começamos pensando no pecado e então desejamos um pouco o pecado. Em seguida, entramos em comunhão com o pecado e então entramos no pecado e o pecado entre nós. E jazemos como carvalho nele. Assim fez Davi. Ele não sentiu a princípio, mas lá estava ele, mergulhado nas profundezas do mal. Em tal estado, o pecado não parece pesado. Um homem com um balde de água na cabeça sente que é pesado, mas se mergulha na água com ele, não sente o peso da água acima dele, porque está realmente dentro dela e cercado por ela. Quando um homem mergulha no pecado, ele não sente o peso do pecado como ele sente quando está fora desse elemento terrível. Então ele é sobrecarregado por ele. Então Davi não sentiu sua culpa a princípio. Ele sabia que havia feito algo errado, mas não percebeu a extrema hediondez do seu ato maligno e, portanto, não o confessou. Em seguida, havia muito orgulho no coração de Davi. Você tem um filho que, quando ofendeu, sabe que está errado, mas não o reconhece? Se sim, você fala com ele, mas ele não fala. Ele fica bastante calado, ou se fala, não é da maneira correta. Ele faz um discurso travesso, obstinado e cabeça dura. Você não pode levá-lo a dizer, pai, eu errei. Mas ele tenta se desculpar desta e daquela maneira. Talvez ele negue parcialmente a culpa e apenas mencione certas coisas que outras pessoas fizeram como desculpa para si mesmo. Agora, o que nossos filhos fazem conosco, muitas vezes fizemos a Deus. Nós nos colocamos amargurados diante dele. Lembro-me bem de uma história de um cristão respeitável que em certa ocasião foi induzido a beber. Ele ficou muito tempo angustiado por causa de seu pecado. Ele estava bêbado, mas quando lhe falaram sobre isso, como ele estava diante de alguns dos oficiais da igreja, ele disse que foi comedido, entre aspas, e acrescentou que pouco o afetou. Acho que foi isso que ele disse e alegou que alguns outros haviam sido ultrapassados também e ficaram pior que ele. E ele não via por que esse aviso deveria ser tomado por um pequeno deslize. Tudo isso ele disse para deixar uma brecha para si mesmo. Quando terminava de dizer isso, acrescentou: bem, ele não sabia, mas não acreditava que estivesse realmente bêbado. Ele tinha certeza de que ninguém poderia provar que ele estava, embora ele pudesse aceitar ter bebido um pouco mais do que era bom para ele. Sua língua falava dessa maneira, mas seu coração sabia melhor. Ele era um filho de Deus e sabia que estava errado, e nunca teve paz fazendo essa autodefesa chocante.
Ele foi, de fato, terrivelmente torturado em sua alma, até que finalmente se ajoelhou e disse: Senhor, eu estive bêbado, não adianta negar. Eu, que sou teu servo, fiquei bêbado. Perdoe-me por amor da tua misericórdia e impede-me, doravante, de provar o cálice intoxicante. Ele honestamente confessou sua transgressão e uma doce sensação de perdão se seguiu imediatamente. Alguns professantes demoram muito para chegar a esse ponto. Chamamos nosso pecado por algum outro nome e imaginamos que não é tão ruim em nós quanto seria em outros. As maneiras que temos de tentar atenuar e a amargura de coração que às vezes tem sido colocada e imperado no homem por dias e dias diante do Deus vivo. Como isso é experimentado por filhos de Deus quando eles caíram e por racionalizarem ficaram em fel de amargura. Não tem dúvidas de que alguns ficaram em silêncio diante de Deus por um tempo quanto à confissão de seus erros por causa do medo. Enquanto eu calei o meu pecado, diz Davi. Eles não podiam acreditar que, afinal, seu pai os amava. Eles pensavam que, se confessassem, receberiam uma sentença pesada e seriam dominados pela ira. Davi muitas vezes olhou para a face de Deus e conheceu seu amor. Mas agora que ele havia jogado poeira em seus próprios olhos, ele não podia ver a face de Deus. E ele só sentia a mão castigadora de Deus, pois ele diz: dia e noite sua mão pesava sobre mim. Minha umidade se transformou na seca do verão. Meu vigor chegou ao fim. O sol o queimou, mas não lhe deu nenhum brilho da face de Deus. A incredulidade certamente seguirá o pecado do tipo cometido por Davi. Quando isso provoca amargura, começamos a pensar que Deus trata duramente conosco, enquanto somos nós que estamos tratando duramente com Ele. Se confessássemos, tudo estaria bem, mas há o ponto difícil. Não é se Ele perdoar, pois Ele está pronto para pagar as transgressões do seu povo, mas a dificuldade está em acreditarmos em seu amor. Há muito de um fariseu em muitos cristãos. Você pode questionar a afirmação, mas eu não deveria me perguntar se há muito de um fariseu em você, ou então você não teria duvidado da afirmação. Você é tão fariseu que não se considera um fariseu. Mas estamos propensos a começar a pensar: certamente eu, naquela época, era um objeto digno do amor de Deus, mas agora não sou. Então você já foi uma maravilha de bondade e maravilhosamente digno e excelente e já mereceu o amor de Deus? Não acredite nisso. Meu querido irmão, talvez você fosse tão ruim quando não transgrediu abertamente como é agora, pois então sua doença pode ter assumido a forma de orgulho. E embora agora tenha assumido outra forma, pode não ser pior, pois o orgulho é tão condenável quanto qualquer outra forma de pecado. Aquele que diz a si mesmo: sou justo, pelo menos muito mais do que outros. Posso estar diante de Deus e merecer seu amor. Está tão certamente perdido como se tivesse caído em pecado grave. Preste atenção ao fariseu que se esconde dentro de você. De qualquer forma, qualquer que fosse o motivo, Davi ficou em silêncio sobre seu pecado por um longo tempo. O resultado disso foi que sua tristeza se tornou cada vez pior. Ele não podia orar. Ele tentou orar, mas como ele não confessava seu pecado, a oração ficou presa em sua garganta. E até que isso acabasse, ele não podia orar. Mas ainda assim, ele deve orar. Então ele começou a rugir. Havia um bramido, ou seja, era uma oração tão inarticulada e indistinta, e havia tanto de sua alma nela que ele a chama de rugido ou bramido de uma besta, em vez da oração de um homem. Sua dor interior por seu pecado não confessado era tal que seus ossos começaram a envelhecer, a secar. Eles são os pilares da casa, a parte mais forte de todo o sistema, mas mesmo eles pareciam que iriam se decompor. Ele foi levado para longe da saúde do corpo através do tormento de sua mente. Ele não conseguia encontrar paz e ainda assim ele não iria confessar o pecado. Ele ainda estava olhando amargurado para Deus, não como um pecador, mas como um salvo e falando com Deus
como se ele fosse justo, enquanto ao mesmo tempo seu pecado o esmagava. Durante todo esse tempo, sua dor se acumulou e havia apenas uma cura para ela. Ele deveria ter confessado ao Senhor. Assim que foi confessado, ele foi perdoado. Quão rápido foi aquele ato de anistia e esquecimento. Davi disse: pequei, e Natã disse: o Senhor tirou o seu pecado. Você não morrerá. Se o perdão está tão próximo, quem iria demorar um momento para confessar e deixar o pecado? Quem entre nós não iria imediatamente a nosso Pai Celestial e com nossas cabeças em seu seio soluçar a confissão do nosso pecado? Porque Ele está tão pronto para perdoar, devemos estar prontos para confessar. Posso estar me dirigindo a um filho de Deus ou alguém que pensava que era um filho de Deus que caiu gravemente. Meus irmãos, vão depressa ao vosso Senhor e reconheçam a vossa iniquidade. Ele manda você vir. Apenas confesse sua iniquidade na qual você transgrediu contra o Senhor e Ele terá misericórdia de você agora. E que alívio é quando você descarrega a carga e quando a voz da misericórdia diz: você está perdoado, vá em paz. O que eu daria por isso, diz um? Bem, você não precisa dar nada. Apenas confesse, e se você confessar no ouvido de Deus verdadeiramente, com fé em seu querido Filho apenas e sem racionalizações, por amor de Jesus, Ele o aceitará e selará seu perdão em sua alma. Venha e descarregue seu espírito aos pés sangrentos do Redentor e salte de alegria. Assim, tenho tentado encorajar os próprios filhos do Senhor a confessar seus pecados. Não sei a quem essas palavras se destinam em particular, mas sou levado a dizê-las, pois trabalho sob a forte impressão de que há algum filho de Deus aqui que está quase desesperado pela misericórdia do Senhor e que está quase pronto para renunciar à sua profissão de fé porque teme que a misericórdia do Senhor tenha desaparecido para sempre. Meu caro amigo, não julgue com tanta severidade aquele que ainda o ama. Ele não nos amou quando estávamos mortos em delitos e pecados, e não nos amará se agora nosso pecado nos feriu novamente. Ele nunca nos amou porque éramos bons, e portanto, como Ele sabia tudo o que deveríamos ser, Ele não mudará em sua afeição. Ele recomenda e mostra seu amor a nós, porque, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu pelos ímpios. Morreu por nós como pecadores. Se você nunca veio a Ele, se toda a sua vida foi de apenas cristianismo nominal, foi um erro. Não comece a discutir sobre esse assunto, mas venha a Jesus agora, pela primeira vez. Muitas e muitas vezes eu fiz isso. Quando o diabo disse: sua fé tem sido mera ilusão e sua experiência tem sido toda uma ficção, eu respondi: não discutirei com você, Senhor Diabo, mas apenas irei a Cristo como um pecador, pois sei que Ele veio buscar e salvar pecadores, mesmo perdidos como eu, e humildemente pedirei a Ele novamente para ser meu Salvador. Esse é um atalho para o conforto. Que o Espírito conduza a isso. Não se deixe confundir pelas sugestões satânicas, mas venha Jesus de novo e de novo e de novo, ao qual vem como uma pedra viva, olhando para Jesus, não tendo olhado uma vez, mas continuamente olhando e confiando nele.